Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prever FM. Agora são 7h44, voltamos com o primeiro jornal e hoje é sexta-feira. Hoje é dia de termos a participação do prefeito municipal Fábio Leite. Com ou sem feriado, o prefeito vai estar com a gente. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, amigos da Rádio Prever. Sempre um prazer estar com vocês. E hoje é feriado aqui na cidade, feriado nacional, na realidade, Márcio. Mas os trabalhos continuam, viu? Segue tudo normal. Prefeito, semana também de boas notícias. Nós tivemos o Hospital do Bairro realizando no meio da semana a sua 100ª cirurgia. Isso é muito bom, não, prefeito? Ah, que dia mágico, o Márcio. Isso aconteceu nessa semana, como você falou, nós completamos a 100ª cirurgia. O hospital que teve suas atividades aí retomadas, né, no dia 10 de março. E dentro da programação que nós tínhamos, graças a Deus, tudo acontecendo absolutamente dentro do programado. Nenhum tipo de intercorrência médica, nenhum tipo de intercorrência de infraestrutura. Então, o que havíamos pensado aí para esse primeiro mês de operação, graças a Deus, mais uma vez, veio acontecendo. E agora mais especialidades, né? Então, a gente tem quase que a totalidade das especialidades agora contratadas, o que permite que a gente entre de uma forma mais objetiva e até mais célere nessa lista que a gente tem de pacientes aguardando cirurgias de média e pequena complexidade em Botucatu. Então agora mensalmente vocês vão noticiar, se Deus permitir, a realização de mais cirurgias, a gente vai atacando essa lista aí e na tentativa de o mais rápido possível a gente zerar toda essa fila e trazer essa questão da cirurgia em Botucatu para a normalidade. Nos últimos dias também o prefeito anunciou, né, que brevemente nós teremos em outros locais da cidade também o atendimento, quase que um pronto-socorro em cada local da cidade. Ontem nós tivemos aqui o secretário de Saúde, que também falou que daqui a mais ou menos 90 dias, né, nós tenhamos essa primeira nova unidade, né, prefeito? Exatamente, Márcio. Você deu uma forma simplificada da explicação, mas ela é perfeita, objetiva e correta. Então a ideia, hoje nós temos em Botucatu 2 pronto-socorros, né? O pronto-socorro adulto, que fica ali nas proximidades do cemitério, e o pronto-socorro infantil, que hoje está nas instalações ali da Unesp, né? do HC. E a nossa ideia agora é, no curto, médio e longo prazo, ter outras 3 unidades. Então a gente vai ter em Botucatu 5 unidades específicas do tratamento ou do atendimento de urgência e emergência. Mas as ações, elas já começaram. Então nessa semana, para as pessoas que passaram ali próximo ao pronto-socorro adulto, já verificaram que a gente já entrou com as equipes da zeladoria para fazer toda a parte de manutenção, toda a parte de readequação das instalações ali do pronto-socorro. Ontem, se eu não me engano, inclusive, foi o dia da lavagem ali das paredes para que a gente entre com a pintura, os equipamentos ali de ar-condicionado já licitados, eles devem ser instalados em breve. Então, toda essa parte de infraestrutura já começou. Nessa semana também, a ampliação da mão de obra médica já teve início. Então, nós temos a formalização com as equipes do Hospital das Clínicas e FAMESP, que são quem administram, né, as equipes que administram tanto o pronto-socorro adulto quanto infantil. E nós aumentamos as equipes médicas. Então, agora o pronto-socorro adulto conta nos horários de pico com 10 médicos e o pronto-socorro infantil no horário de pico com 6 médicos. E alguns podem perguntar, Fábio, por que essa diferença? Ordem de grandeza, o pronto-socorro adulto atende por ano 120 mil atendimentos e o pronto-socorro infantil em torno de 40 a 45 mil. Por isso essa diferença. Mas a mão de obra é também já iniciada. Outra questão que nós iniciamos nessa semana, começamos pelo pronto-socorro adulto, é um trabalho de humanização. Então nós temos agora pessoas da Prefeitura Municipal, pessoas contratadas diretamente para isso, que fazem parte ali dos cargos comissionados que nós temos no gabinete do prefeito. Pessoas essas que ficam no pronto-socorro fazendo um trabalho de humanização. O que é isso? Eles que acompanham a operação do pronto-socorro para saber se tem alguma necessidade do ponto de vista de infraestrutura, são eles que interagem com as equipes ali de triagem administrativas para dosar, para ver se tem algum problema, eventualmente o sistema que caiu, eventualmente uma quantidade maior de pacientes, então a gente precisa mexer na operação. Então isso também já aconteceu. E em paralelo, ratificando o que o doutor André, o que o Queco falou na entrevista dessa semana, nós já estamos colocando de pé as licitações, tanto para a contratação dos laboratórios que nós teremos nas unidades de saúde,
nas atuais e nas que serão montadas. Então, isso vai permitir que hoje o tempo de espera dos exames laboratoriais, Márcio, você tem acompanhado, ele varia de 3 a 5 horas. E a gente está contratando uma tecnologia, contratando um sistema onde esses exames laboratoriais serão feitos nas unidades de urgência e emergência para os pacientes de Botucatu, de sorte que o tempo deve cair para algo entre meia hora, 40 minutos. Então essas licitações também já estão de pé. Em relação às unidades de saúde novas, né, as 3 unidades que a gente falou aí de urgência e emergência, o doutor André já esteve com o ministro. Nessa semana nós já passamos, tem todo um rito, né, burocrático para que a gente consiga fazer a implantação. Nessa semana essa estratégia já foi apresentada e aprovada no Conselho Municipal de Saúde. Agora a gente segue. Nós temos 2 etapas agora a serem cumpridas junto à DRS de Bauru. Tudo isso para que a gente possa iniciar a montagem dessas novas 3 unidades. Então tudo caminhando, Márcio. Então, você sabe, vocês reportaram aí desde o início essa estratégia nossa da saúde de Botucatu. Começamos logo no início do mandato com as operações do Hospital do Bairro para colocar esse hospital funcionando. Depois a gente foi para o mutirão de dengue, agora a gente ataca a questão da urgência e emergência e na sequência a gente vai daí para a atenção primária, para as nossas unidades de saúde, para a atenção básica. Prefeito, nós temos algumas solicitações aqui no nosso WhatsApp aqui da rádio e o Edivaldo está perguntando, querendo tirar dúvida a respeito do transporte coletivo, se há alguma previsão de que a empresa contratada cumpra a frota em 100%, que principalmente em linhas como Unesp, Catedral, Bairro Alto, Unesp, Coab 2, Vila Aparecida, Coab 1, Jardim Brasil, Vila Paulista, são pessoas mais carentes e que estão sendo prejudicadas por falta de ônibus de hora em hora. Então ele está perguntando a respeito do transporte público na cidade. Edivaldo, ótimo dia para você, muito obrigado pela pergunta. Então aqui eu respondo, Ellen, em 2 partes. A operação que está instalada, na próxima semana, eu e o Rodrigo Fumes, que é o secretário adjunto de Transportes, temos uma reunião presencial no gabinete com as 2 empresas de ônibus, para a gente, vamos dizer, fazer a mesma coisa que a gente fez no pronto-socorro agora em relação ao transporte. É revisar todo o sistema de transporte que a gente tem hoje para que as empresas cumpram as linhas, os horários, os itinerários. Então, tudo isso a gente faz essa semana para que a operação corra na maior normalidade possível. Em paralelo, que é a solução definitiva, vocês também repercutiram essa informação recentemente, eu estive em São Paulo, nós vamos fazer uma contratação de um grande plano de mobilidade para Botucatu. Muito provavelmente que a estrutura, que a equipe, que quem vai nos auxiliar isso, seja uma equipe especializada em plano de mobilidade, em transporte da USP, da Escola, da Escola Politécnica da USP. Bom, por que isso é importante? Esse plano de mobilidade, nós estamos projetando Botucatu para 10 anos e eles vão responder para a gente de uma forma estruturada 2 questões principais. Primeiro, o que eu preciso fazer de investimentos em Botucatu para dar mais celeridade, mais fluidez ao trânsito da cidade? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, que nova sistemática, que nova metodologia de transporte público a gente pode adotar no município para que a gente tenha uma maior frequência nas linhas e quais os locais de linhas e pontos de ônibus que devem ser previstos nesse momento de Botucatu, especialmente nesse crescimento que a gente tem. É um trabalho mais estruturado, mas é um trabalho definitivo. Então a gente vai estudar o que a gente chama, desculpa alongar na pergunta, origem e destino. O que é isso? Nós vamos medir na cidade toda qual que é esse trânsito de passageiros, de onde eles estão saindo, para onde eles estão indo, em qual horário, para que a gente consiga, de uma forma mais estruturada, como eu disse, definir essas linhas. Então, o trabalho em relação ao transporte coletivo a gente dividiu em 2. Uma ação mais imediata, de fazer esse alinhamento com as empresas das linhas atuais, para que sejam cumpridas aí as obrigações contratuais, em termos de frota, de horário, etc. E, em paralelo, um trabalho mais estruturado para a gente rever todo o sistema de transporte de Botucatu e discutir locais e pontos de ônibus, novas linhas, que tipo de equipamento, né, que tipo de modal que a gente fala vai ser usado, se é ônibus grande, um ônibus pequeno, um carro, enfim. Tudo isso vai ser estudado nesse grande projeto que a gente deve assinar, se tudo correr bem, no início de maio. E temos a participação do Rogério também aqui, e ele falou que ele levanta a bandeira da preservação, principalmente da região ali no sentido Ouro Verde, e ele está reclamando aqui do cheiro forte de esgoto ali na ponte sentido Ouro Verde, e ele falou que ele não pode aceitar esse tipo de irregularidade ali na região. É Rogério que você falou, né? Isso, Rogério. Rogério, ótimo dia para você.
Estou pedindo nesse momento para que seja verificado. Eu não tinha essa informação em relação à ponte do Ouro Verde. Estou pedindo nesse momento, desligando aqui com o pessoal da rádio, eu já aciono minhas equipes de infraestrutura e defesa civil para que eles vão até o local, façam a visita ainda pela manhã, para ver se existe algum tipo de vazamento, algum tipo de descarte irregular ali, ou de resíduos, ou até de esgoto relacionado à Sabesp. Eu faço essa verificação no dia de hoje, mas ratifico aqui, pode ficar absolutamente tranquilo de que a questão do meio ambiente para a gente também é uma prioridade. Prova disso que, inclusive, vocês, Márcio, Ellen, repercutiram recentemente aquele programa Botucatu Cidade Viva que nós lançamos, que tem justamente essa pegada do meio ambiente, essa questão da arborização, da gente cuidar da nossa cidade. Então pode ficar absolutamente em paz. Eu desligando aqui na entrevista, eu já estou pedindo para que as equipes compareçam no local e façam a verificação. Prefeito, segunda-feira nós tivemos o último dia das festividades do aniversário da cidade, já sentaram, fizeram o balanço, teve ocorrência, teve reclamação, está aprovado o local e um ouvinte esses dias perguntou que talvez ali possa ser um centro de eventos, de recreação e tudo mais. O que passa na cabeça da equipe do prefeito Fábio Leite? Márcio, obrigado pela oportunidade. Então, nós tivemos sim, logo agora já no início da semana, né, a conversa ali das pessoas que participam dessa comissão que cuida dos eventos, que cuida das festividades, enfim, cuida dos atrativos aqui de Botucatu. Graças a Deus, esses 11 dias de evento em Botucatu, sem nenhuma ocorrência, Márcio. Assim como aconteceu no Carnaval, nós não temos registro durante os 11 dias de festa de nenhum caso de roubo, de nenhum caso de furto, de nenhum caso de acidente, enfim. Toda essa parte, vamos dizer, da programação policial, zero ocorrência relacionada ao aniversário da cidade. E deixo aqui meu agradecimento a todas as pessoas, todas as equipes que trabalharam na festa, em especial as equipes dos bombeiros civis, as equipes dos seguranças particulares, as nossas forças de segurança, GCM, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Então eu deixo aqui meu agradecimento. O local, Márcio, você sabe que a gente fez, vamos dizer, um teste, né, no Carnaval durante 4 dias, naquela estrutura ali, daquele lado, daquela região da cidade. No Carnaval a experiência tinha sido muito positiva e não foi diferente agora no aniversário da cidade. Então, assim, do ponto de vista de organização, de logística, etc., as informações que a gente recebeu foram muito positivas, essa avaliação é muito positiva. Um evento, por exemplo, se a gente pegar o último show do Fernando Sorocaba, no dia 14, propriamente dito, no aniversário da cidade, com a dimensão que se teve do show, ali estima-se, Márcio, em torno de 45 mil pessoas, para você ter uma ideia, no show do Fernando Sorocaba. Mais aquela estrutura de praça de alimentação, mais a estrutura que a gente ofereceu aos artesãos de Botucatu, uma área de 700 metros quadrados, mais a existência do parque. Essa é uma estrutura, uma dimensão de festa que não caberia em hipótese nenhuma no centro da cidade, sem falar dos transtornos de se ter um evento desse porte no centro da cidade. Então, em termos logísticos, ali tudo aprovado. Algumas pessoas sinalizaram para a gente a questão da distância daquele local para o centro da cidade, e a gente usou alguns atenuantes, né? Incentivamos aí a questão do transporte público, então aproveitamos algumas linhas que naquelas datas não operavam e direcionamos do centro da cidade até lá. Permitimos que os aplicativos, que os mototaxistas, etc., também tivessem acesso ao local. Então, assim, a nossa avaliação ela foi muito positiva, especialmente por conta do fato de não ter tido nenhum tipo de ocorrência, foi zero, e a presença do público foi marcante, né? De novo, se a gente pegar só o último final de semana, os 2 últimos shows, a expectativa de público é que haviam em torno de 30 a 35 mil pessoas no show do Pichote e em torno de 45 mil pessoas no show do Fernando Sorocaba. Ali é uma região onde a prefeitura não tem nas laterais áreas públicas municipais, né? Então ali são áreas privadas. Então a gente tem uma área ao lado da represa, para que seja, e nesse momento a prefeitura está fazendo os projetos do que a gente chama do Parque da Represa e junto com ele a revitalização ali da cascata do Véu da Noiva. Esse projeto agora o Miquelin deve me entregar no início de maio para que a gente faça a licitação, mas esse local de Botucatu, ali que a gente fala Avenida do Fórum, que o nome correto é a avenida do nosso ex-prefeito Antônio Jamil Cury, a nossa ideia é de que eventos de maior porte de fato aconteçam ali, por conta de tudo isso que a gente está tratando. Prefeito, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua participação, desejar um excelente feriado,
uma excelente Páscoa, com muita saúde, com muita paz. E a semana que vem a gente volta a se falar. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço, Márcio, Ellen, amigos da Prever FM. É um prazer participar dessa prestação de serviço de vocês. Eu tenho dito que além de jornalismo, além de entretenimento, vocês têm feito esse trabalho belíssimo de prestação de serviço público. Então, fico muito agradecido por poder participar e pela oportunidade que vocês dão. Que todos que estejam me ouvindo nesse momento tenham uma abençoada Sexta-feira Santa, que tenham uma Páscoa em família, não esquecendo da figura central de toda essa comemoração, de toda essa lembrança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham aí dias abençoados, uma excelente e abençoada Páscoa para todos. Um forte abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.